O senhor teve uma vida com a monja em Mataró, na Espanha? Poderia falar um pouco sobre esse assunto? Não, eu não tive vida com ela lá, não. Tem nada disso. Eu vivi lá numa época que ela ainda não viveu. Eu vivi só alguns poucos anos. Agora, ela viveu depois, ela nasceu bem antes de mim, nessa vida, e morou lá. Mas eu só fiquei sabendo que ela morou lá naquela área depois que ela já tinha dessomado, quando eu já fui na Espanha, já anos depois. Mas na época que eu ia na Espanha, eu sabia que tinha alguma coisa lá. Eu passei lá. Ela, para mim, ainda estava lá, numa certa época que eu fui. Mas eu não cheguei a vê-la, não. Ela também, você sabe, eu deixo essas coisas por conta, né? De mais de cima, eu sou de mais de baixo. Eu só escuto aquilo que vem de cima. Eu não determino por mim as coisas. Então eu não quis avançar, né, a linha. Conforme a Conscienciologia, devemos nos libertar das muletas psicológicas. Numa das tertúlias, o professor falou sobre um mantra pessoal. Gostaria de entender melhor a respeito. A primeira coisa, esse mantra, eu não uso ele normalmente, porque eu acho isso tudo secundário hoje. Eu exteriorizo energia, tem força, ou até mais do que qualquer mantra que eu for usar. Mas o problema não é esse. No caso desse mantra, eu estava numa condição que eles poderiam acabar comigo, porque eu estava fora do corpo, na baratrosfera, fazendo o resgate de uma menina. E tinha 6 mega assediadores na história que me descobriram, não era para descobrir. E eu quis sair do ambiente, eu estava dentro de uma armadilha, uma arapuca. Aí eles me deram o negócio, fizeram eu lembrar instantaneamente daquilo, eu comecei a usar o mantra. Aquele mantra era para usar, porque tem afinidade com aquele povo. É coisa muito antiga, etc., que eu já usava. E aquilo resolveu na hora. Foi questão de alguns segundos. A gente resolveu tudo com o processo do mantra. Agora, eu sei o mantra, conheço o mantra, para mim foi até bom lembrar disso, saber o que aconteceu, porque aquilo me salvou a vida, porque senão eu teria dado aquilo que os médicos iam falar, não, deu um infarto nele, houve uma crise cardíaca, houve um colapso cardíaco, alguma coisa nesse sentido. E eu estaria lá, uma cara de tacho extrafísico, quer dizer, cara de tacho extrafísico. Mas agora aquilo me salvou. E outra coisa, foi bom, porque eu pude localizar certas coisas do passado. O mantra ampliou as minhas retrocognições. E eu comecei a estudar também o problema maior da filologia do caso. Porque esse mantra, ele é impressionante. É uma pena que eu não posso falar. Você está entendendo? O problema todo, ele é impressionante. Eu já falei aqui um dia desse, foi a semana passada, sobre o processo do paradoxo, que ele significa. Entende? É o mega da mega. E outra coisa, em poucas palavras. Mas as palavras que nós formos olhar, elas não têm um idioma só, não. É mais de um. Professor. Você vê direitinho. Então é uma loucura essa expressão. Agora, isso não tem parte nenhuma. Agora, é lógico, o Nostradamus usou alguma coisa do mantra, chegou bem perto, tem uma da cintura dele, mas deixa para lá. Professor. Eu queria entender como que aqueles assediadores, como que eles poderiam provocar uma dessoma naquele momento que o senhor estava estava no extrafísico. Se eu ficasse preso um pouco mais lá, sem movimentação, do jeito que eu estava, sem poder sair daquela dimensão, eles poderiam começar a julgar as energias todas em cima de mim de tal maneira que eu ia entrar tipo baratrosfera, aquele negócio. Na baratrosfera, se você começar a ficar lá meia hora, você fica igual aquele povo. Você está entendendo? Aquilo ia me embotar. Ia começar o embotamento. Você já pensou? Eu ia perder cada vez mais força, porque do jeito que estava lá, eu já estava como se fosse uma jaula. Eu senti direitinho. Eu tentei todos os meus recursos, que eu sou transfiguração do psicossoma, mudança de dimensão, pensar em outra coisa, voltar para o corpo, nada. Eles bloquearam tudo. Aquilo eu estava dentro de uma grade. Mas super encapsulado, eram 6 ao todo. Tá. Agora, no fim, eu comecei a tirar energia, a exteriorizar, mas para valer, mas seriamente. Eu sabia que o meu negócio ali era um problema de vida ou morte.
Entendi. Eu voltei pro corpo, o coração estava disparado. Aí, ó, fui respirando com calma, relaxei, passei, não dormi mais. Você nem calcula. Assim, ufa! Aquele negócio, ups, ufa! Na história em quadrinho, entendeu? Como é que é? Então é pelo encapsulamento que eles fazem isso daí. Agora veja, eles estavam de olho em outra dimensão. Eu entrei lá por ser humano, é a minha parte animal que estava funcionando. Foi justamente essa que deu para trás. Se eu tivesse com o psicossoma mais solto, tudo mais leve, seria mais perto, mas eu não. Eu estava carregado com o processo. E era uma criança que estava lá. Ela dessomou e continuou criança. E eles mantinham lá como se ela fosse um pulgão. E eles, aqueles formigões chupando a energia da criança. E através dela, eles pegavam a opção de gente que ia lá. Então eles tinham feito uma estratégia de dar um jeito de sequestrar a criança. E eu fui bancar o sequestrador, raptar a criança. Mas eles descobriram que isso ia acontecer. Entende? Quando os amparadores viram, eu já estava lá dentro, não deu mais, não tinha mais jeito. Agora, foi muito bacana a hora que eu comecei a julgar a energia, com a maior tranquilidade do mundo, que eu já estava tranquilo. O cara que está lá, esperando para morrer, é quando você tem mais tranquilidade. Ninguém morre. Você está entendendo? Eu estava, então, com a maior tranquilidade para mexer com a energia, numa boa, né? Aí eu comecei, a hora que eu fazia assim, o assediador ia parar a metros de distância. O negócio era fácil. Então, assim, gente, é um milagre, vamos ver o que era. Todo mundo me cercando, eu fui virando e julgando o negócio, como se fosse uma clava. Todo mundo caiu fora. Aí eu senti que eu fortaleci, abriu tudo, eu pensei no corpo, daqui a pouco estava chegando o corpo. Com o coração lá, o corpo estava disparando o coração, mas uma boa. Estou vivo. Isso já faz muitos anos. Aldo, e a notícia da menina que deu depois disso? A menina, depois nós resgatamos a criança. Não ficou lá não. Agora, passou uma temporada ainda, porque eles recrudesceram o negócio, que ficar danado a vida com aquilo. Mas aí depois entrou uma mulher que tinha relação com eles, que se infiltrou lá e ajudou a gente na questão. Uma mulher dele lá. É aquele negócio da contra-espionagem, aquele negócio todo que faz. Extrafisicamente, nesse ambiente, às vezes são piores que o processo de máfia, tudo isso. Baratosfera não se brinca, é muito difícil. Difícil mesmo. Por isso está fazendo a reurbanização, para ver se acaba com essas coisas. O período, por exemplo, eu sei que nessa próxima intermissão nossa, a maioria aqui, ó, que faz assistência, todo mundo vai trabalhar muito na questão da reurbanização. Então a baratosfera já é receituário para todo mundo aqui. Baratosfera para o João, entende? Para o Max, né? Para todo mundo. Faz parte do serviço. Isso é inevitável, eu vejo a situação hoje, assim, não tem jeito.